Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, por bondade e misericórdia de Deus, continuaremos o estudo das lições bíblicas jovens do primeiro trimestre de 2021. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Especificamente, estudaremos a lição de número 5 para o dia 31/1/2021. Neemias, a oração de um construtor. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6, e nos diz o seguinte: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. A síntese nos diz: com Neemias aprendemos duas lições valiosas, que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas em nossas vidas. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Neemias, capítulo de número 1, versículos 4 ao 11. Repetindo, Neemias, capítulo de número 1, versículos 4 ao 11. Assim está escrito, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo-me essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça
perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje o personagem que estudaremos é Neemias. E evidentemente, as principais informações que temos acerca deste homem de Deus e das suas orações encontram-se no livro de Neemias. Aliás, neste livro encontramos relatos que nos revelam preciosas lições acerca da oração, da sensibilidade para com a dor do nosso próximo, da disponibilidade em ajudar a quem precisa, da fidelidade à soberania do Senhor e da integridade do homem que serve a Deus e que também tem prazer em servir ao seu próximo. Sim, nós veremos estas características na vida de Neemias. Logo de imediato, o comentarista da lição mostra a tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo, o povo judeu. Os tempos de Neemias e Esdras, na verdade, foram marcados pela reconstrução da identidade de um povo sofrido, machucado, e também pela renovação espiritual do povo de Deus. No livro de Neemias, relatam-se os fatos ligados ao retorno dos judeus à sua terra natal, a Judá, em 444 a.C. Aqui já é o terceiro de 3 retornos sucessivos, já é a terceira leva que está voltando para Judá. Essa história, ela começa quando o povo de Judá é levado cativo e vive um dos períodos mais tristes da sua história. Segundo o texto sagrado, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Vejamos as palavras empregadas. Estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O povo estava desprovido de segurança. O povo estava desprovido de alimento. O povo estava simplesmente vivendo em grande miséria e desprezo. Neemias capítulo 1, versículo 3. Ou seja, Jerusalém foi destruída e o povo ficou em Judá, vivendo humilhado, explorado e ameaçado pelos povos vizinhos. Além do mais, neste processo, as nações vizinhas certamente zombavam do povo de Deus. Não bastasse, entre os próprios judeus, repito, entre os próprios judeus, havia aqueles que exploravam e impunham maior sofrimento aos pobres. Sim, maior sofrimento, haja vista que o povo estava em grande miséria e desprezo, e para completar, alguns outros judeus abastados, ricos, que tinham uma situação econômica favorável, ainda impunham maior sofrimento aos pobres.
As injustiças eram muitas e traziam grande pesar aos corações dos que serviam ao Senhor e sonhavam com o retorno à grandiosa e histórica Jerusalém. De outrora, a Jerusalém grandiosa de outrora, que agora envolta estava apenas em sombras e amargas lembranças. É neste período que Deus levanta homens como Neemias e Esdras, que se sensibilizam com a situação de miséria e desprezo do seu povo. Eles estavam muito bem, obrigado. Neemias vivia nos palácios, exercia uma função nobre, importante, mas Deus o levanta para realizar uma grande reconstrução na história do povo judeu, reconstruindo assim a identidade de um povo sofrido, renovando este povo, trazendo renovação espiritual para este povo. Logo, a restauração que Neemias trouxe era uma necessidade latente e o tempo finalmente havia chegado. Além disso, neste período de reconstrução, Deus levanta Neemias, porque conhece o seu coração e sabe que Neemias é um homem sensível ao sofrimento do povo. Neemias é um homem sensível à voz de Deus e tem empatia. Ele consegue se colocar no lugar do outro e assim, sentindo a profunda agonia, tristeza e desprezo, ele se coloca de pé para fazer a vontade de Deus, restaurar o seu povo para a glória do nome de Jesus. No tocante a isso, a essa sensibilidade e empatia, convém lembrar que na Bíblia os nomes dizem muito sobre seus personagens. Por exemplo, Neemias no hebraico significa Yahvé tem compaixão. O Senhor tem compaixão. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão e se compadece de nós. Mas não só o nome de Neemias, mas o exemplo, principalmente o exemplo deixado por ele, também nos impressiona e nos mostra como deve ser um homem que serve a Deus. Eu vou repetir. O exemplo deixado por Neemias impressiona e nos mostra, nos ensina como deve ser um homem que serve a Deus. Quais são as características deste homem que serve a Deus? A saber, sábio, sabedoria, corajoso, homem com fé, homem de fé, homem sensível à dor do próximo, íntegro, determinado, justo e humilde. Este homem, em um primeiro momento, poderia ter pensado em sua própria vida, pois, como copeiro do rei, gozava, desfrutava de muito conforto, status e estabilidade.
Mas Neemias era possuidor de duas qualidades que devem fazer parte da vida de todo crente, sem exceção. Que qualidades são estas? Sensibilidade e empatia. A sensibilidade permitia que Neemias olhasse as coisas que o cercavam, a ponto de perceber em seus detalhes e nuances, atribuindo assim uma sólida reflexão acerca delas. Sim, Neemias observava tudo o que acontecia ao seu redor. Neemias observava tudo que alguém trazia-lhe como informação e refletia sobre tudo. Já a empatia dava-lhe a capacidade de sentir a dor do outro, colocava-se no lugar do outro, sentia a dor dele e prontamente disponibilizava-se, assim como ele o fez, em auxiliá-lo na solução quanto ao sofrimento pelo qual estava passando. Neemias ouviu as informações acerca da situação dos judeus que estavam em grande miséria. Aquilo sensibiliza o seu coração. Certamente ele pensa: como posso eu, sendo judeu, estar aqui no palácio do rei, desfrutando do melhor da terra, enquanto que os meus irmãos judeus estão em grande miséria e tristeza? Levantar-me-ei, irei interceder por eles e fazer o que for preciso para que Deus restaure a sorte do meu povo. Isso é consequência da sensibilidade e da empatia que Neemias sentia. Ora, mas aqui também convém destacar que vivemos em tempos que nos permitem traçar muitos paralelos com o drama presenciado e vivido por Neemias. Na atualidade, o mundo também vive agonizante, em profunda agonia. Multidões são vitimadas pelas epidemias. A exemplo do momento atual, a violência urbana, amargando índices assustadores, cada dia mais crescentes. A miséria humana dilacerando vidas. Os abismos socioeconômicos se avolumando cada vez mais. Por exemplo, em plena pandemia, o mundo sendo devastado por um inimigo invisível chamado coronavírus, multidões de pessoas perdendo emprego, multidões de pessoas perdendo a vida. Em contrapartida, as pessoas que detêm as maiores fortunas estão conseguindo levantar ou aumentar cada dia mais as suas fortunas. E em contrapartida, outras tantas pessoas, dezenas, centenas e milhares, perdendo emprego e perdendo a vida, e os homens não se sensibilizam com o que está acontecendo.
Repito, abismos socioeconômicos se avolumando cada vez mais e uma geração inteira vitimada por doenças no plural. Embora estejamos vivendo um período em que todo mundo pensa na Covid-19, mas o mundo vive assolado por outras tantas doenças. Na África, quantas pessoas morrem por conta da malária? Quantas pessoas morrem anualmente? Milhares de pessoas morrem anualmente por conta da AIDS. Isso é consequência da insensibilidade dos homens. As pessoas estão morrendo com males nunca vistos em tais proporções, levando muitos às últimas consequências. Diante de tudo isso, qual é a nossa postura como igreja de Jesus? Será que conseguimos nos envolver em sensibilidade e empatia tais que nos permitam sentir a dor dos que sofrem? Será que rogamos a Deus sensibilidade e empatia com a situação do nosso próximo? Como corpo de Cristo, a verdade que não quer calar é que somos chamados a ser atuantes, mostrando a todas as pessoas que há uma esperança. A esperança do mundo não é a vacina do coronavírus contra a Covid-19. A esperança do mundo não é ou não vem das autoridades políticas, muito menos das autoridades econômicas mundiais. A esperança do mundo se chama Jesus Cristo. E como igreja, precisamos urgentemente anunciar a Cristo, a esperança da igreja, a esperança do mundo. Mas também precisamos atuar no enfrentamento dos sofrimentos que as pessoas estão vivendo. Já no segundo tópico da lição, Neemias percebe a situação do seu povo e o que é que ele vai fazer no primeiro momento. Diante da situação angustiante que ele choca, Neemias ora e jejua em favor do seu povo. Quando seu irmão chega para Neemias em uma visita, relatando a ele o sofrimento do povo e a calamidade que assolava Jerusalém, despertando o profundo pesar, fazendo-o chorar e lamentar por alguns dias. Logo Neemias se coloca de pé e busca a Deus em oração e jejum. Hoje, vivemos tempos nos quais muitos afirmam que o choro e o lamento são sinais de fraqueza. Isso é um grande engano. Homens de Deus choram diante de Deus e jejuam, demonstrando a Deus a sua total dependência do Deus Todo-Poderoso. Aliás, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para o choro e também há tempo para o sorriso. Há tempo para o lamento e há tempo para o júbilo. Neemias, ao ser confrontado com tal
cruel realidade, não conseguiu se conter, consequência da sua sensibilidade, e chorou e lamentou muito. Isso provou o quão sensível e empático ele era. Que possamos, semelhantemente a Neemias, chorar e lamentar diante das injustiças do mundo que nos cerca, diante das dores das pessoas que sofrem, diante da miséria daqueles que mal têm o que comer. Precisamos chorar e lamentar diante de tanto sofrimento. Se não vejamos o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. Vejamos as palavras do Mestre. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Assim como Jesus, que possamos ter nossos corações dilatados ao sofrimento, com o sofrimento do próximo, a exemplo do que Jesus fez quando estava diante do sofrimento de Marta e Maria, que choravam e lamentavam a dor da separação, a dor da morte de Lázaro. Choro e lamento, portanto, são sinais de que somos sensíveis ao sofrimento do próximo e prontos a sermos impelidos por Cristo a estender a mão, suprindo-lhes as necessidades. Neemias, ele vai mostrar que esteve jejuando e orando. Depois de chorar e lamentar, uma nova etapa se apresenta. Agora é tempo de jejuar e orar. Ele sabe que precisa chorar, ele lamenta, mas ele sabe que o choro apenas não trará solução para o seu problema. Ele precisa agora agir, e ele vai agir da maneira mais sublime, da maneira mais nobre que qualquer homem de Deus, ou que todo homem de Deus deve agir. Ele vai jejuar e orar. A primeira reação, chorar e lamentar, foi importante, mas teve um tempo de validade. Passado esse primeiro momento de choro e lamento, chegou a vez da ação. E para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para um jovem de Deus, para uma jovem de Deus, a verdadeira ação começa com o jejum e oração. Mas como deixar de se alimentar pode influenciar na qualidade da nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus? É simples. Quando jejuamos, submetemos nossas vontades e vidas à dependência de Deus. Quando jejuamos e oramos, nós estamos dizendo: Deus, eu não tenho capacidade para resolver. Deus, eu sou totalmente dependente da tua vontade. Jesus deixou-nos importantes instruções sobre o jejum. Olha o que ele falou em Mateus 6, 17 e 18. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
para não parecer aos homens que jejuas. O jejum do cristão não é para impressionar a seu ninguém, não é para impressionar a quem está do seu lado. O jejum é para atrair a vontade de Deus, é para chamar a atenção de Deus, para dizer: eu abro mão da minha vida para viver a tua vontade. Para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Oh glória! Quando jejuamos e oramos, é certo, Deus responderá às nossas orações e fará o milagre para a glória do nome dele. Mas este homem que ora e jejua, ele está com semblante desfalecido, ele está com uma alma angustiada, ele está triste por conta da situação do seu povo. E durante a audiência com Artaxerxes I, imperador da Pérsia, Neemias foi questionado: que me impedes agora, Neemias? Logo ele observa que Neemias estava triste, quer saber a razão da tristeza do coração. Neemias revela para ele e o rei pergunta: que me impedes agora, Neemias? Esse fragmento de Neemias 2:4 revela muito acerca da vida de Neemias, um homem de oração. Antes de fazer o seu pedido ao rei Artaxerxes, o copeiro parou, pensou e em uma fração de segundos ele fez uma pequena oração. Se não, vejamos Neemias capítulo de número 2, Neemias chega, vai falar para o rei, vai mostrar para o rei se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em sua presença. Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Antes de fazer o seu pedido, ele para, ele ora, ele faz uma pequena oração para depois fazer seu pedido ao rei. Quando fazemos da oração uma prática constante em nossas vidas, não existem barreiras, desafios intransponíveis, nem batalhas que não sejam vencidas. O segredo das nossas vitórias está nos momentos em secretos com Deus, em oculto, falando com o Pai, e assim Ele nos dá vitórias em público para mostrar que Ele é grande, que Ele é Deus, que Ele cuida de nós. Na presença do imperador Artaxerxes, Neemias teve ousadia para fazer seu pedido e, fortalecido pelas orações que fizera antes, a vitória foi certa. Mas lembremos-nos, a vida de Neemias teve sua trajetória marcada pela oração, revelando assim sua total dependência de Deus. Neemias sabe que maior que o rei Artaxerxes é o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso, ele primeiro fala com Deus para depois falar com Artaxerxes. Como consequência,
através da sua vida de oração, através da sua prática de oração, Neemias obtém resultados. Neemias abriu seu coração e solicitou a Artaxerxes, se é do agrado do rei. E se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Após 4 meses, se considerarmos a cronologia apresentada no texto sagrado, após 4 meses de jejum e oração, era chegada tão esperada hora. Chegado o grande dia, o rei olhou a face do simples copeiro e imediatamente preocupou-se com um semblante triste. Por fim perguntou: por que está triste o teu coração? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Neemias faz uma breve oração e abriu seu coração. Como servo do Deus Altíssimo, fez sua parte. Já o Senhor Todo-Poderoso tocou o coração do imperador e o milagre aconteceu. O rei deu a permissão e colocou Neemias na função de governador sobre Judá e redigiu os decretos reais que viabilizariam a reconstrução empreendida por Neemias. Mas, neste ínterim, ao sair do palácio para Judá, ele enfrentou muitas adversidades ao longo do caminho. E não foram poucas as adversidades encontradas por ele. Tanto as nações vizinhas, como até mesmo a comunidade judaica, empreenderam frentes de oposição ao trabalho realizado por Neemias e seus companheiros. Por exemplo, Tobias e Sanbalat, governadores de Amon e Samaria, inicialmente zombaram de Neemias e seus ajudantes. Num segundo momento, levantaram calúnias, Neemias 2, 10 ao 20, insinuando a intenção de rebelião contra o imperador persa Artaxerxes. Diante de tantas adversidades, diante de tantas investidas dos inimigos, como Neemias deveria proceder? Ele dá-nos mais algumas lições. Primeiro, ele ora ao Senhor. Segundo, ele continua trabalhando incansavelmente. Ele sabia muito bem, não poderia parar porque estava envolvido em uma grande obra. Mas também grande dificuldade foi encontrada na comunidade judaica. A ambição dos ricos impunha a dor e o sofrimento aos mais pobres, que eram explorados e humilhados. Mas Neemias se posiciona como homem de Deus e combateu ardentemente, fortemente, essas injustiças sociais e agiu com grande generosidade para com o povo. Repito, ele combate as injustiças e age com generosidade para com o povo sofrido. Por fim, diante das suas orações, Deus responde às suas orações, realiza o desejo do seu coração, e Neemias, depois que percebe
e vê a obra concluída, ele faz a seguinte constatação: que os seus inimigos ficaram impressionados com a construção, quando ele observa a grandeza do trabalho realizado. Nesse momento, ele reconhece que quem operou o grande milagre foi Deus. Ele reconheceu que a edificação foi obra de Deus. Ele abriu mão de seus méritos e atribuiu a Deus toda a glória. Sigamos então esse exemplo e tenhamos sempre viva em nossas mentes a convicção de que a obra ela é de Deus, assim como o nosso chamado, a nossa capacitação, as nossas condições e as nossas forças. Tudo vem dele, tudo é dele. Portanto, façamos como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Além do muro, outras restaurações foram realizadas nos tempos de Neemias. Houve também uma reforma religiosa, que teve a contribuição muito grande de Esdras, renovando o compromisso do povo pós-exílio com Deus Todo-Poderoso. Neemias, portanto, ensina-nos com a sua vida de oração e comprometimento com a obra de Deus, e que a verdadeira adoração não se restringe ao exterior, mas é principalmente fruto da transformação no coração daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. E assim, nós finalizamos esta lição, na qual estudamos a vida de oração do construtor Neemias, através da qual percebemos a importância de elegermos certas prioridades para a nossa vida. De todas as formas possíveis, diversas pessoas tentaram desviar a atenção de Neemias e impedi-lo de concluir a construção dos muros, mas ele venceu todos os desafios, orando e dependendo de Deus, e assim alcançou o seu objetivo. Reconstruiu a cidade, restaurou o povo para a glória de Deus. Assim finalizamos esta lição, já te agradecendo por este momento, por estar conosco, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 6, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.